Boa tarde. Eu decidi gravar esse pequeno vídeo, para falar de alguns assuntos polêmicos que na maioria das vezes não são tratados na sociedade. Vamos falar primeiramente da reforma da nossa lei de drogas. Quais seriam os motivos? Muitas pessoas poderiam pensar: mas ele é advogado criminalista, ele vai militar em favor dos interesses dele. Aí é que muitos se enganam. Os interesses não são nossos. Assim como nos explica Rousseau, quando o político, o governante, usando a política como um exemplo, quando o governante mistura os próprios interesses com os interesses do poder, ele acaba manipulando a vontade, a força de vontade, esquecendo que os interesses são os interesses do povo, da maioria. Dos conceitos de Estado, quando foram abordados por Rousseau, ele demonstra que o maior deles é a da soberania, a soberania estatal. A soberania é a vontade do povo. Nós temos muitos estudos atualmente demonstrando que o Brasil está nos últimos lugares com relação ao tratamento dado ao usuário e ao traficante. Levando em consideração que os outros países de primeiro mundo já se manifestaram, já fizeram ao menos uma mínima alteração, nós continuamos próximos dos piores países com relação ao tratamento, à prevenção ao tratamento. Ninguém quer discutir filosofia, porque a filosofia é o amor à sabedoria, e a sabedoria envolve a verdade, a razão, aquilo que Immanuel Kant trazia como crítica da razão prática, quando aborda no livro. Mas aí eu pergunto: quantos dos operadores do direito, quantos estudantes de direito, advogados, juízes, desembargadores, ministros já leram a crítica da razão prática? Quantos já leram livros, por exemplo, de Hobbes, de Locke? Rousseau ouviram falar na faculdade e simplesmente isso foi embora. Miguel Reale é citado como um grande nome, como um mestre do direito, um doutor. Porém, ninguém conhece os fundamentos a respeito de princípios, a respeito dessas discussões mais polêmicas, justamente porque existe uma estrutura que controla todo o bolso daquele que tem interesses dentro desses conceitos. Por exemplo, Fritjof Capra, um físico, escreve no livro Ponto de Mutação a respeito desses aspectos. Porque quando nós saímos do aspecto econômico, do interesse e o aspecto legal da lei, nós temos que entrar no aspecto da conduta, que é aquilo que era discutido na filosofia jurídica e discutido até hoje. A conduta. Quem é o ser, fato, ato, motivação? E nisso entra sociologia, entra antropologia e entra principalmente a psicologia. O problema desses institutos é que eles estiveram fundados e se tornaram ciência. Nós pegamos o Capra no Ponto de Mutação, no livro, e ele demonstra que em cada momento em que cada ciência nasceu, através de uma filosofia, antes não era considerado ciência, enquanto não fosse adaptado aos conceitos newtonianos, cartesianos, materialistas. Isso num tempo onde o homem era muito mais grosseiro, era muito mais ignorante, possuía muito menos informação, não havia sido feita a síntese de todas as teorias eram discutidas. E aí a pergunta: quais os motivos do direito positivado? O simples fato daquilo que Freud explica, daquilo que Jung aborda nos seus temas, nos seus livros: o ego, o medo, o interesse de dominação, o interesse de manipulação, de que não, nós vamos escrever assim, é assim que tem que ser e eu não quero ouvir ninguém falar que é diferente. E ponto final, ninguém discute. É por isso que nós vemos agora um cenário onde os operadores do direito que já têm consciência, que fizeram pelo menos o estudo, abordaram esses livros de direito, têm necessariamente a obrigação de estarem unidos com as outras áreas. O advogado não pode ficar restrito no direito como uma máquina de cópia, que copia o que aprendeu ali na faculdade, copia o que o outro juiz falou: eu sigo essa linha polarizada de direita e de esquerda, então é assim que eu tenho que agir. E muitas vezes contra os próprios princípios que às vezes aprendeu em casa.
Então tudo isso está relacionado com fatores que vão muito além daquilo que a gente pode compreender como achismo. Ah, eu acho que é isso. Ah, porque a minha mãe me falou que é assim, o meu pai me falou que é assim, o meu professor me falou que é assim. Aquilo que Miguel Reale fala quando Cândido Rangel Dinamarco aborda no livro Nova Era do Processo Civil, que trata de vários temas, como a teoria da relativização da coisa julgada, que é justamente trazer isso que agora, hoje, vi uma publicação, se não me engano, da Teresa Rudalvin, do Migalhas, a respeito dos juízes de instância superior discutirem fatos. Como que nós vamos conceder o duplo grau de jurisdição e a ampla defesa, que é um conceito subjetivo, sem parâmetro, sem norma, e como seria essa ampla defesa e esse contraditório pleno? Se eu coloco um limite ilegal, o limite legal, tudo bem, quando a outra parte está exagerando no exercício do próprio direito. Agora, não existe uma flexibilização caso a caso, que é aquilo que nós aprendemos na faculdade de Direito, que o caso em concreto deve ser analisado. Como que o juiz vai ficar de mãos atadas? Como que ele vai ficar de mãos amarradas, sendo que ele carrega um conceito? Aí, claro, vamos entrando então naquilo que John Rawls aborda, né? Quando Michael Sandel traz no livro O que é Justiça, o que é fazer a coisa certa, o professor de Harvard nos explica justamente isso, que nós temos que ter um limite entre teleologia e crença verdadeira, fundada, baseada em princípios racionais, levando em consideração os princípios de maior expressividade, certo? Por isso que nós temos a pirâmide, justamente para isso, para entender. Agora, o fato de que um princípio está considerado lá, ou de que uma lei está considerada aqui, e de que é assim que nós temos que fazer, não quer dizer que ela é justa. É o que o próprio Michael Sandel traz a explicação no livro, de que assim como não era justo o olho por olho lá atrás, hoje nós temos que, no mínimo, ter sempre a mente aberta à discussão. O que não está havendo no cenário jurídico é o debate. Justamente porque sempre que nós tentamos um debate, existe um confronto. Eu vou dar um exemplo de 2000 anos atrás. Teve um cidadão, um sujeito que andou pregando por aí, nesse planeta aqui, mas ele pregava só em volta. Vocês podem perceber pelas escrituras de que ele só andava na cidadezinha, onde tinha a prostituta, onde tinha o ladrão, onde tinha o pecador, digamos assim. E é o que ele dizia: eu não vim pelos sadios, pelos que estão sãos, eu vim pelas ovelhas perdidas, não é verdade? Então aí é um exemplo, parou o tempo é contado através do nome dele, mas o que aconteceu com ele? Recentemente nós tivemos aí uma festa que comemora isso, relembra, não sei ao certo como nós poderíamos, depende do ponto de vista, e até existem religiões que nem consideram isso, né? Então não posso levar isso tanto em consideração, mas o fato é que ele entrou na cidade grande no domingo, na sexta-feira ele estava pendurado. Então, qual é a reflexão? Nós precisamos trazer ao debate todos os elementos, mas com o quê? Com informação. O universo é feito de informações. As teorias físicas, por exemplo, dizem que tudo é energia. Nós temos aí os trabalhos de Faraday, de Maxwell, que contribuíram para que os próprios cientistas que vieram depois pudessem levar isso adiante e demonstrar, né, o que aquilo significava. Então, do microcosmo ao macrocosmo, nós temos leis que são semelhantes. Então, qual é a forma de nós entendermos que um ser humano também é como se fosse uma matriz energética, como se fosse um hardware? O seu corpo físico é um hardware, é isso que fala a física. Explica isso, que tem informações. Nos seus tecidos tem células, tem moléculas, tem partículas, e isso é informação. Hidrogênio, oxigênio, azoto e por aí vai. Não é verdade? Então, a consciência é a discussão que está havendo hoje no cenário da física, em todos os cenários. Nós temos aí o professor de filosofia aqui do Mato Grosso mesmo, José Antônio Tobias, escreve no livro Filosofia do Direito, justamente sobre a filosofia quântica, digamos assim, né? Aquilo de você levar em consideração fatores
maiores, mas para isso exige estudo do cenário jurídico. Existe conversa civilizada, sem falar, é isso, é aquilo. Quando você se deixa de lado os seus preconceitos e abre a sua mente para pelo menos ouvir. Eu vejo muitos debates que a outra parte não consegue ouvir, ela interrompe, é grosseira. Então existe uma necessidade de que nós analisemos esses fatores, coloquemos o povo em grande quantidade, porque hoje um grande número, se não o maior número de pessoas encarceradas são relacionadas à lei de drogas. E aí eu pergunto, se nós nos espelhamos em muitos conceitos nos outros países de primeiro mundo, por que nós não podemos espelhar a nossa lei na lei deles também? Então quer dizer que para uma coisa serve, para outra coisa não serve. Então só para os meus interesses é que serve, só quando eu quero que sirva vai servir. Então é aquilo que Maquiavel poderia abordar, né? Essa vontade do príncipe, ela está deturpada, não é verdade? Então nós temos livros, temos aos montes, palestras na internet, temos aos montes. Isso não está faltando como um tempo atrás eu acabei tendo não diria uma discussão, né? Mas tendo que ouvir uma opinião sem direito à resposta, e é aqui que estou respondendo agora. Livros tem aos montes, palestrantes, brilhantes professores, não é à toa que não sou eu que estou falando. Quando eu trago aqui, eu chamo qualquer um para dizer, meu amigo, se você é mais esperto do que isso, se existe um mundo além do seu umbigo, e você reconhece a grandiosidade daqueles que fundamentaram, venha com argumentos, tenha teses, né? Não é, eu acho que é isso. Por que você acha que é isso? Então vamos a fundo nessa filosofia, né? Mas nós não temos espaço para isso hoje no judiciário, justamente porque a maioria das pessoas está atuando com interesses próprios, né? Sem querer, filosofia é coisa de doido, sociologia é coisa de socialista, que não tem nada a ver, coisa de comunista, né? Sociologia está relacionado porque estuda todos esses campos, né? Esses fatores, antropologia, a história do homem, tudo aquilo que se passou, e em toda a ciência existe uma filosofia por trás disso, justamente porque o conceito da palavra que vem do latim quer dizer justamente esse amor à sabedoria. Então nós precisamos ter esse amor à sabedoria, querer saber mais, buscar. E finalizando, é justo que em outros países a lei já tenha sido alterada de maneira mais benéfica, levando em consideração a dignidade da pessoa humana, que é um princípio de hermenêutica internacional, né? E constitucional, porque ele consta na nossa Constituição, e levando em consideração a teoria dos poderes implícitos, que foi cunhada pela Corte norte-americana, já é mais evoluída, e recepcionada pela ministra Ellen Grace aqui no Brasil, fala o seguinte: quando a Constituição dá os fins, ela tem que ceder os meios. E se o fim é a liberdade, a igualdade, nós vemos que hoje não estão sendo cedidos os meios. Está se falando que não vamos discutir fatos, mas está usando fatos para fundamentar as decisões, né? É uma ironia, é uma hipocrisia, sem debater os fatos prejudiciais do porquê que o povo está sendo prejudicado, né? Então, nesse conceito, nós podemos perceber, por exemplo, o porquê das desigualdades, das diferenças. Nós vivemos num país, um dos maiores escravagistas, né? E onde a escravidão deixou marcas que vai levar muito tempo ainda para a gente recuperar. Não estou falando de uma forma ignorante, justamente porque nós temos que abraçar o nosso passado, assim como fala o John Rawls, para que a gente possa seguir em frente, assim como fizeram os alemães a respeito da Segunda Guerra Mundial e outras nações, né, que hoje buscam um melhoramento, mas nós ainda temos muitos entraves relacionados à economia, aos interesses próprios daqueles que se mantêm às custas de corrupção, do dinheiro público, que esquecem que eles não têm uma identidade ali e nem deveriam. Assim como eu canso de ver vereador patrocinando jogo de futebol. Não é uma forma de propaganda? O que a gente tem que entender é que ele tem que fazer trabalhos que mostrem, né? Então aí nós vamos entrando em vários conceitos de religião, de diferença, de interesses próprios, e o interesse não está sendo a felicidade do outro.
a liberdade do outro. Em alguns aspectos pode, em outros não. Naqueles que eu quero que possa, pode. Naqueles que eu quero que não. E um pequeno grupo está decidindo por uma maioria sem que haja um consenso e um debate. Então essa é a necessidade, que nós façamos o debate, e o convite é esse, que a filosofia possa trazer cada um para esse debate, para que a gente possa aprender cada vez mais, entender que nós não sabemos tudo, que para que você tenha uma opinião formada e racional dentro da busca pela verdade, que é aquilo que trazia o Kant, né, que aborda até o Nietzsche. Muitos não são familiares e também eu não concordo com tudo que Nietzsche fala, por exemplo, mas eu concordo com a inteligência com que ele trazia, apresentava fatores que lá atrás já vinham com dificuldade e que hoje são novas embalagens para antigos interesses, né? Nós temos aí a economia do desejo, aquilo que fala o professor Eduardo, né, Eduardo Moreira. E temos também a engenharia do consentimento. Quem quiser que estude, que busque, que vá ver, né? Muitos apontam o dedo sem ao menos conhecer, sem entender, sem saber do que nós estamos falando, sem misturar fator espiritual. O espiritual que tem na filosofia até hoje não foi aceito. De muitos escritores, nós simplesmente pegamos aquilo do macro e as bases newtonianas materialistas, assim como diziam os antigos médicos, falavam que o homem é uma máquina. Hoje nós sabemos que não. Tem explicações no livro como O que é a Vida, de Schrödinger, Nobel em Física, que fala do exemplo da dupla fenda e que explica também sobre a questão do aspecto da célula viva em outro livro, sobre o que é essa consciência, onde está essa informação que permeia o indivíduo, né? Então, se nós alinharmos todos esses conhecimentos, nós vamos ver que, por exemplo, é bem provável que esse planeta aqui seja apenas um local onde essas energias que são consideradas consciências, indivíduos como nós, vêm até aqui para poder viver experiências novas e se aprimorar cada vez mais, né? Então, aquilo que o Rousseau tentava dizer é que os mais evoluídos deveriam auxiliar os menos evoluídos. É aquilo que está no livro de João, por exemplo, quando explica-se que aqueles que têm mais condições deveriam cuidar dos que têm menos condições, mas isso de coração, não por imposição, né? Nós vemos hoje que o problema talvez do comunismo marxista ou do socialismo, dessas teorias, é que elas se tornaram teorias com um fundamento aparentemente positivo, mas que não trouxe um atrativo em razão da estrutura. É justamente o que o Fritjof Capra explica, quando ele vai dizer por que essas bases do marxismo não funcionaram, por que muitas sociedades socialistas não funcionaram e por que o capitalismo também não funciona. Justamente porque não há uma discussão sobre o que é mais vantajoso para a natureza e para a coletividade, para o homem em si. O interesse hoje é individual, do lucro e da acumulação de bens, né? Que não traz benefício para ninguém, a não ser um benefício velado, que até onde eu entendo, é um malefício, relacionando com conceitos psicológicos de dependência, né? E de psicopatologias, talvez, né? De necessidade, eu preciso ter bens para me sentir alguém, para dizer que eu sou alguma coisa na sociedade, ou que me sentir uma pessoa, né? Você precisa ostentar bens, mostrar bens. Isso já foi psicologicamente comprovado que é uma necessidade do indivíduo que não se sente totalmente pleno com as suas próprias faculdades mentais e com a sua consciência, a sua filosofia, com a sua gama de informações que demonstram que a vida aqui é uma passagem, que o único objetivo aqui e o que você realmente leva, talvez, se nós acreditarmos em tudo isso, são as informações e as vivências. E a salvação estaria na caridade, né? Então, auxiliar. Tem muito cristão agindo como Bonaparte, né? Não aceitam a opinião alheia, não aceitam debater. O copo cheio não pode, não cabe mais nada, né? Não pode ser cheio. Não pode encher, a gente não pode encher, isso é contra as leis da física. 2 copos não ocupam o mesmo espaço, 2 corpos. Então, qual seria o pedido, né? Da própria consciência universal, talvez, em um conceito humanitário, levando em consideração todos esses grandes estudiosos. É que nós busquemos informação, até uma brincadeira, aquilo que o ET Bilu pediu, né? Busquem informação. E buscar informação é em todos os lados.
Eu vou arrumar muita confusão por dizer isso, mas é você ler a esquerda e ler a direita para tentar entender. Você não pode criar uma opinião formada por uma questão social do meio em que você foi influenciado, da mídia que você é influenciado. Existem vários documentários na internet hoje demonstrando essa influenciação, né? Esse documentário Economia da Engenharia do Consentimento no YouTube está disponível, também demonstra como foram utilizadas até as técnicas psicológicas para dominar esse mercado. Então, nós devemos nos unir cada vez mais, estudar e reconhecer aquilo que Sócrates disse muito tempo atrás, né? Só sei que nada sei. E que Mário Sérgio Cortella vem arrematando e falando tão brilhantemente de que nós podemos saber muito mais, né? Que eu não sei às vezes o que você não sabe, o que você sabe, você não sabe o que eu sei. Nós dois podemos saber coisas juntos e podemos não saber coisas juntos também. Isso é uma obviedade, né? Então, nós precisamos, no mínimo, ter o debate e entender que toda essa humanidade, todos esses nossos irmãos estão conectados de uma certa forma, seja através da estrutura social, do ente fictício que é chamado de Estado, todos os grandes estudantes e doutrinadores nesse ramo deixaram alguma marca. Até, por exemplo, a finalização da carreira do Jung, ele escreve o livro O Homem e Seus Símbolos, quando ele explica sobre vários símbolos e vários conceitos sociais, psicológicos e a interpretação dos sonhos, né, a psicanálise. E ele mesmo arremata que não tinha uma síntese formada a respeito do universo, da consciência, e de que o ser humano ia muito além de tudo aquilo, né? Então nós vemos aí a própria engenharia do consentimento mostra que houve um período na nossa humanidade que depois da escravidão, nós tivemos tortura através de eletrochoque para lavagem cerebral e apagar as memórias da pessoa e reimplantar novas memórias através de reprogramação. Então, dito isso, a única coisa que nós devemos nos focar é naquilo que diz Maria Lúcia Caram a respeito de juíza aposentada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, quando ela fala que um dia nós olharemos para trás e, assim como pediu Jesus de maneira como um psicólogo universal, né, que nós nos envergonharemos de ter medido o outro, de ter apontado a trave no olho do outro quando a gente não via no nosso, e por aí em diante, né, justamente por interesses individuais e que não veem o bem do próximo.